Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Dermatopapers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Luiz Lessa. E o assunto de hoje é tópicos com medicações combinadas e o dermatologista. Vamos convidar aqui o nosso colega Luiz Lessa para discutirmos um pouco a aplicação de medicações combinadas que são muito úteis na dermatologia, mas muitas vezes utilizadas de forma iatrogênica ou excessiva na prática, né, médica de forma geral. Então, os medicamentos são parte integrante, né, a gente sabe, dos cuidados à saúde, em especial as medicações tópicas na rotina dermatológica de forma geral, de consultório. E a gente sabe que existem combinações de drogas e medicações que são frequentemente utilizadas nesse contexto. E aí eu pergunto, o que é que seriam, como é que a gente define, Luiz, o que seriam os cremes ou pomadas de combinação fixa, muitas vezes utilizadas na rotina tópica da medicina? De medicações combinadas, a gente tem uso, né, não só na dermato, mas a gente tem em todas as áreas da medicina. Desde lá nossos antibióticos, piperacilina com tazobactam, amoxicilina com clavulanato. E na dermato, como eu falei, não é diferente. A gente vai ter medicações tópicas, cremes, pomadas, loções, que elas vão ter mais de um princípio ativo, digamos assim. Então, a gente vai ter associações de antibióticos com corticoide com antifúngico. E, à primeira vista, elas parecem ser ótimas ideias, digamos assim, né? Para um desavisado que chega ali na farmácia, a gente olha uma combinação que tem um corticoide, um antifúngico e um antibiótico, e a gente diz, pronto, né? Achei aqui a solução para a minha prática. Eu não sei identificar todas as doenças dermatológicas, mas com isso aqui eu vou resolver a grande maioria. É a sensação de atirar para todo lado, mas a gente sempre fica com aquele cuidado, né? 1 é pouco, 2 é bom, 3 pode ser demais. A gente vai ver também um pouquinho mais para frente aqui, quando a gente for falar dos perigos, dos efeitos colaterais que a gente tem com essas combinações, e a gente vai ver também que, na maioria das vezes, elas não são uma ideia tão boa assim. Isso. Porque a gente vai tentar tirar para todo lado, mas a gente vai terminar não acertando o alvo nenhum. Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes são utilizadas essas medicações de forma muito prolongada em situações que a gente poderia tratar, né, de curto período, enquanto outras a gente precisaria prolongar e aumentando o risco de efeitos colaterais nesse contexto de múltiplos ativos, né? E aí a gente tem que sempre pensar que existe a probabilidade da gente estar se excedendo em boa parte desse contexto e promovendo efeito colateral de forma desnecessária, né, Luiz? E quais seriam esses componentes mais utilizados nesses cremes de combinação fixa? A gente tem para diversas patologias, né? Na acne a gente tem muito, e são combinações que a gente gosta, que são eficientes. As combinações de edapaleno com antibiótico, as combinações de edapaleno com peróxido com retinoides. Mas outras patologias que a gente tem propostas, né, de combinações, principalmente nas dermatofitoses, são combinações que são um pouco mais perigosas e que a gente tende a não utilizar tanto. Isso. De uma maneira geral, nessas combinações que a gente tende a ter mais ressalva, são aquelas pomadas que têm 3, 4 ativos, né, que são essas que eu comentei, que tem um corticoide, um antibiótico e um antifúngico. Existem diversas no mercado, né, genéricas ou não, né, e similares, mas que combinam frequentemente um corticoide de alta potência, um antibacteriano, um antifúngico e às vezes algum bacteriostático, outro similar. Então, essas são combinações muito comuns e a gente vai citar que ativos fazem parte principalmente dessas combinações fixas, né? Uhum. E aí, quais seriam esses, Luiz? As drogas, digamos assim, principais? Bom, começando pelo corticoide, a gente tem principalmente o uso de corticoides de alta potência. Geralmente a betametasona é a mais comum. Dipropionato, né? Dipropionato de alta potência. A gente sabe que temos 2 tipos de betametasona, né? Os principais, o valerato de betametasona, que é classificado comumente em veículo de creme como um corticoide de média potência, e o dipropionato de betametasona, que tem uma potência superior. Então, a maioria das combinações fixas leva esse dipropionato de betametasona considerado um corticoide de alta potência.
Isso termina sendo muito atrativo, porque um corticoide de alta potência, qualquer que seja a dermatose que a gente usar ali por 2, 3 dias, a primeira semana, a gente vai ter uma melhora considerável. Se essa melhora vai se manter ou não, aí vai depender do que era o processo de base. Isso. Então, eles terminam usando muito esses corticoides de alta potência para dar um alívio sintomático rápido e atrair o público para essas medicações. Isso, com a falsa sensação de eficácia, né? Isso. Então, o paciente muitas vezes tem um alívio imediato de uma dermatose subjacente, seja ela uma infecção fúngica, bacteriana ou realmente um eczema ou irritação. Mas como esse corticoide, de forma geral, vai atuar reduzindo a inflamação, o paciente tem uma sensação de ter acertado, de que essa pomada foi realmente efetiva e milagrosa, e muitas vezes ele não tem orientação por quanto tempo deveria manter, se deveria suspender aquele ativo e se aquilo foi realmente adequado. Passando um pouquinho agora para os antibióticos, a grande maioria a gente vai ter principalmente combinações com a gentamicina e com a neomicina. A gentamicina, até que a gente acha muitos usos no dia a dia na dermato, né? É uma medicação tópica que a gente gosta bastante de utilizar. Já a neomicina não é o mesmo caso. A neomicina, ela é um antibiótico tópico que, junto com a bacitracina, ela está ali figurando entre os 10 causadores de dermatite de contato, né? Dos 10 maiores causadores, a gente tem 2 antibióticos que são justamente a neomicina e a bacitracina. Então, a gente vai ter essas pessoas utilizando para outras patologias que não infecções, então elas teoricamente nem precisariam estar sendo expostas àquele antibiótico. Isso. E além disso, elas ainda vão ter o risco de desenvolver uma dermatite de contato, que vai ainda confundir o dermatologista que for avaliar depois, porque a gente vai ter o processo de base, a gente vai ter a eczematização, né, a dermatite de contato por conta da neomicina. Isso. E a gente chama a atenção que o cuidado com a neomicina não é um questionamento simplesmente de eficácia, né? Ambos são aminoglicosídeos, então tem uma alta cobertura sobre bactérias da flora da pele. Então tem, teoricamente, uma eficácia antibiótica, mas um risco de sensibilização cutânea muito alto. E especialmente no uso crônico e prolongado. Não é à toa que a gente, né, atende, né, Luiz, diversos pacientes com úlcera crônica que frequentemente infectam, ou lesões de picada de inseto, que são frequentes e recorrentes. Então, o paciente fica usando aquela medicação tópica de forma prolongada e muitas vezes ele verificou uma eficácia no início. Ah, doutora, funcionava nos primeiros meses, funcionava. Agora não parece que não está andando bem, tá essa vermelhidão na minha perna, né? Pacientes com úlcera de Stase ou com eczema de Stase e acaba aquilo ali sendo um fator sinérgico para a irritação local. Né? E aí não é um preconceito com a neomicina, porque muitas vezes essa presença da dermatite em contato é real, mas do ponto de vista de saúde pública, muitas vezes é a medicação que é disponibilizada. Sim. Então, a gente tem que estar atento para esse risco e para a necessidade de troca da medicação se for necessária. Inclusive, a neomicina é uma medicação que me marca muito, porque eu aprendi o que era uma dermatite de contato, um eczema agudo, num caso, né, que a gente via nas sessões iconográficas de uso de neomicina. Eu me lembro até hoje, era uma cicatrizinha de blefaroplastia, que tinha lá eritema, microvesículas e tinha sido o uso de neomicina como antibiótico profilático, enfim, após a cirurgia, né, para fazer o curativo. Isso. Então, até hoje, me marca muito essa questão de neomicina e a dermatite de contato. Isso, e é a realidade. Então, assim, ela pode ser utilizada e quando for utilizada especialmente isolada, porque se houver irritação ou qualquer efeito colateral, a gente vai saber a que ativo aquilo corresponde, né? Qual foi o problema que aconteceu. Mas ela combinada com o corticoide vai começar a misturar. Combinado com outro antifúngico vai confundir ainda mais, né? O dermatologista. Então, além dos antibióticos, que outros ativos, né, que a gente vê frequentemente combinados, né, nesse tipo de creme ou pomada, Luiz? E o terceiro tripé, né, geralmente que a gente pensa nesses tipos de combinação de antifúngico, geralmente cetoconazol, mas a gente tem alguns até que combinam 4 ativos ao invés de 3. Aí geralmente eles combinam 2 tipos de antifúngico, que é o cleoquinol e o tonaftato, que são medicações que são eficientes quando usadas de forma isolada. Vão tratar ali uma tinea pedis interdigital, vão tratar uma tinea cruris, uma tinea corporis, né? A gente sabe que são medicações efetivas. Só que em combinação com o corticoide, a gente vai ter a diminuição da reação inflamatória, a diminuição da imunidade
local ali da pele e a gente tem uma diminuição da eficácia do antifúngico. Isso. Então, tem um poder aí paradoxal, uma ação paradoxal, né? O paciente tem um alívio pela redução do processo inflamatório, pela presença do corticoide, mas, ao mesmo tempo, ele está favorecendo a proliferação fúngica por uma imunossupressão localizada, né? Então, fica aquela sensação da inflamação está pior, mas a infecção fúngica, a inflamação está melhor, né? Mas a infecção fúngica é com a maior probabilidade de disseminação. E é uma rasteira que a gente leva muitas vezes, né? Muitas vezes. Porque cria o que a gente chama de tinha incógnita. Isso. Que a gente tem aquela tinhazinha clássica das bordas ativas que a gente identifica facilmente e trata facilmente. Isso. Mas com o uso do corticoide fica aquela lesão estranha que a gente inicialmente não identifica muito bem o que é e termina se tornando um desafio, né? Um desafio diagnóstico até, inclusive terapêutico. Eu tive uma paciente recentemente que tinha uma tinha na perna e ela vinha usando essas combinações triplas aí com corticoide há 3 anos. Aí ela usava, melhorava, quando ela parava, retornava a lesão. Isso. E a gente atendeu ela lá no HC e a gente precisou de 1 ano de medicação oral para a gente conseguir tirar toda essa tinha incógnita dela, que era praticamente a perna inteira. Então, a gente chama de tinha incógnita aquela tinha que não tem apresentação clássica, muitas vezes pela redução inflamatória, pelo uso prolongado de corticoide. Isso. Então, aí é um desafio dar o diagnóstico e o segundo desafio é convencer o paciente de que aquela medicação é que acabou piorando o quadro e dificultando todo o tratamento que poderia ser resolvido em 30, 40 dias, muitas vezes. Né? Então, é um desafio convencer, porque muitas vezes na suspensão dessas drogas, dessas combinações, naturalmente vai ter um processo inflamatório rebote pela retirada rápida do corticoide tópico e o paciente vai ter uma irritação local, né? Muitas vezes ardor, queimou e ele vai dizer, doutor, errou. Tem alguma coisa errada, eu estava melhor antes. E aí tem que ter um convencimento, muitas vezes até uma troca para medicação oral, porque às vezes a área fica muito sensível, né? Muitas vezes a gente vai optar, né? Um creme de barreira local, um antifúngico local menos irritativo e até oral para evitar tanta mistura numa área já tão irritada. Isso. Né, Luiz? Então, assim, não existe fórmula de sucesso, né? Para tudo, não existe receita de bolo em todas as situações. A gente tem que entender que ativos a gente está usando e que tempo é que aquele ativo é necessário. Então, em média, nessas combinações, se a gente fosse generalizar, Luiz, aqui de forma geral, que tempo seria, por exemplo, uma combinação quádrupla dessa? Por que a gente critica tanto, né? Que tipo de combinação o dermatologista costuma criticar e por que motivo? Então, o primeiro motivo deles é que, certamente, o tempo de uso de cada ativo seria diferente. Por exemplo, quando é que você indicaria, Luiz, uma combinação de antifúngico com corticoide? Em que circunstância de um paciente? A gente tenderia a combinar o antifúngico com corticoide naquele paciente muito sintomático. Isso. Às vezes o paciente chega com muito prurido, muitas vezes tinha cruris, né? Isso. Que o paciente demorou um pouco a procurar tudo, mas ele e até chega... candidíase, né? Candidíase muito macerada, com muito eritema. Isso. Você fica tentado a reduzir o sintoma do paciente. E o que é que a gente vai pensar? Eu vou prescrever um corticoide para que a gente possa diminuir esse sintoma rapidamente, né? Só que você tem que lembrar que quando você prescrever a combinação, aquela combinação ali vai acompanhar o paciente até o final do tratamento. Principalmente se ele gostar. Isso. Aí ele vai comprar de novo e vai manter, né? E aí o que é que a gente tem? Que com 2, 3 dias de uso de corticoide, a gente vai poder controlar esse sintoma. Isso. Só que o tratamento da dermatofitose, ele vai necessitar ali 2, 3, 4 semanas às vezes. Então, se a gente prescreve a combinação, a gente fica preso ao corticoide durante 3, 4 semanas, diminuindo a eficácia do nosso tratamento. Isso. E aumentando o efeito colateral. A gente chama a atenção, especialmente que em área de dobra, a absorção de qualquer medicação tende a ser bem maior. E corticoide acompanha essa regra. Então, se a gente teria um efeito colateral de uso prolongado de corticoide tópico numa perna, no braço, certamente numa área inguinal, uma área de virilha, aquilo ali tem uma probabilidade de gerar efeito colateral muito mais rápido do que em qualquer outra região do corpo. Então, não ache que 30 dias de corticoide é pouco numa área inguinal, por exemplo. Né? Isso aí tem um risco muito grande e o que é que a gente pode esperar em pacientes que usam corticoide prolongado nessa região, Luiz? Quantas vezes a gente já não recebeu no ambulatório, né? Várias. Paciente com tinea cruris, muito prurido, que ele começa a usar essas combinações, aí melhora, depois ele para, depois ele volta. E aí, quando chega no nosso ambulatório,
Estrias. Estrias, atrofia, telangiectasia, foliculite. E o pior é que na retirada do corticoide, o retorno do prurido e da sensibilidade da pele que leva o paciente a querer voltar, né, a usar a medicação. Aí você deixa de ter só uma tínia, só uma dermatofitose, e tem uma dermatofitose com atrofia cutânea e estria para tratar depois. Isso. Então tem que ter muito cuidado. Então a primeira crítica que a gente faz, essas combinações ditas como mágicas e resolutivas para tudo, é que o tempo de indicação de medicação seria diferente entre os ativos. Então, não estaria errado você fazer um antifúngico oral, um antifúngico tópico prolongado, 4, 6 semanas, dependendo da extensão, e associar 5 dias, 3 dias, um corticoide tópico só para reduzir um sintoma, mas explicando, são só 3 dias, 5 dias, 7 dias, e remover aquele ativo, que ele teria um efeito, né, isoladamente sintomático e precisa tirar de curto prazo para não ter efeitos colaterais, né, Luiz? A ideia é essa. E outras combinações também, quando envolvem o uso de antibióticos e antifúngicos, esse tempo também seria mais próximo ou seria diferente? Seria também bem diferente, né? A gente sabe que para a gente tratar um impetigo, uma infecção bacteriana mais superficial, a gente tem ali 5, 7, às vezes 10 dias, a gente prolonga um pouquinho, já seria mais do que suficiente para a gente tratar aquela lesão. Nas dermatofitoses, como a gente comentou, vai várias semanas. Então, a gente vai mais uma vez estar expondo ao paciente a medicação, nesse caso de antibiótico, um fator pior, além da dermatite de contato pela neomicina que a gente comentou, a exposição à medicação antibiótica induzindo resistência bacteriana. Então, a gente vai somando riscos ao paciente sem somar benefício. Isso. Então, digo assim, é melhor a gente dividir para conquistar, né? Isso. Então a gente vai tratar cada coisa no seu tempo, separadamente, vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais resolutivo e muito melhor para o paciente. Isso. Então, essas são as combinações que o dermatologista tende a criticar. O uso prolongado de combinações cujos ativos teriam indicação de tempo de aplicação distintos, né? Isso aí é bem interessante a gente salientar. Mas nem toda combinação é tão criticada assim, né, Luiz? Então, não é à toa que a gente utiliza diversos outros cremes e pomadas que a gente aprova, adota e utiliza, né? Esse sim. E quais seriam as boas combinações que comumente o dermatologista costuma indicar? Para mim, o que vem na cabeça, assim, de primeira são os tratamentos para acne, né? Isso. Que geralmente a gente tem combinações que são efetivas, são combinações que a indústria já faz de forma correta, porque a gente tem combinações que não dariam certo, como, por exemplo, uma tretinoína com o peróxido de benzoíla. A gente sabe que eles não conversam muito bem, então a indústria já sabe isso, então eles já proporcionam para a gente peróxido com clindamicina, peróxido com retinoide, o retinoide com a clindamicina. Então, são combinações que dão certo e que a gente gosta muito, que são benéficas para o paciente de uma maneira geral. E chamando a atenção que aqui nesses casos, especialmente de tratamento de acne, seria o tempo de 30, 60 até no máximo 90 dias dessa combinação que pode ser aprovada. Não é um impetigo, uma foliculite que a gente usaria 7, 14 dias no máximo de uma medicação antibiótica tópica. Em acne, a gente admite, pelo efeito também antibiótico, somado ao efeito imunomodulador, um tempo um pouco mais prolongado. Por isso que a gente costuma aprovar com maior frequência e, lógico, remover quando possível, assim que possível, o antibiótico e acabar tratando com outras medicações anti-inflamatórias e retinoides, né, de mais longo prazo, que não teria grandes efeitos colaterais. Né? A ideia é essa. Mas a gente não reprova totalmente algumas combinações, né? Mas quando a gente costuma combinar antibióticos com corticoide, que a gente o faça com critério, né? Com muito cuidado, sem excesso. O dia que a gente diz, um é bom, ou um é pouco, pode ser pouco, mas muitas vezes é suficiente, 2 é bom, 3 é demais, quase sempre, né, Luiz? E aí a gente tem boas combinações com betametasona e gentamicina, que podem ser muito úteis em reação a picadas de inseto infectada, em eczemas com infecção superficial, né, que acontece em petiginada. São muito bem-vindos, a gente utiliza muito. Paronychia bacteriana no dedo, né, na ponta do dedo, que muitas vezes tem um processo inflamatório intenso e a infecção. Então, podem ser utilizados, mas você tem que saber onde está pisando. Isso. Né?
E lembrar sempre que o corticoide vai ser sempre de alta potência, então a gente tem que ter cuidado de reavaliar o paciente, porque não é porque é braço, perna, abdômen que você vai usar de alta potência de livre demanda, né? Então, nesses casos, a gente ainda tem que ter esse cuidado maior. Isso. E um cuidado de forma geral, até para quem não é dermatologista, é generalista, né? Atende de forma geral. Uma orientação que a gente faz é colocar o tempo de uso na prescrição, né? Não adianta colocar uma combinação dupla, quádrupla, tripla, enfim, e usar 2 vezes ao dia. Onde é fundamental e por quanto tempo? Senão o paciente fica repicando aquela prescrição. Ah, mas o médico não me disse quanto tempo ia usar, né? Quando o paciente está usando há 3 anos. Eu lembro que eu já atendi, né, no hospital, paciente com síndrome de Cushing exógeno, porque ele tinha uma miliária com foliculite nas costas, que ele costumava exacerbar em período de calor. Alguém prescreveu uma combinação de betametasona com gentamicina, e muitas vezes não existe um cuidado de prescrição, né, de vigilância. Ele conseguia adquirir esse produto em farmácias de forma sucessiva. Ele veio 3 anos depois com uma erupção acneiforme absurda no dorso, com estria no flanco, e com Cushing exógeno, totalmente Cushingoide, ganhou peso, já estava hipertenso por medicação tópica. Então, é um absurdo, assim, a falta de informação e o respeito e a orientação de que aquilo tem que ser utilizado por tempo determinado. Sim. Né? Isso é muito importante. Não subestimar a absorção de medicação tópica, que ela existe. E se usada de forma prolongada, mais ainda, né? Você pode ter efeito sistêmico com relação a esse padrão. O que mais, Luiz? O que é que a gente poderia fazer em caso de precisar de mais de um ativo? E se realmente você avaliar precisar de 2 ou possivelmente 3 substâncias ativas, o que é que você sugeriria? A gente às vezes se depara com esses desafios, né? Muitas vezes a própria dermatofitose, o paciente é orientado erroneamente a esfregar muito com sabão amarelo, com sabão de coco, a usar ervas. Outro dia teve um paciente que comentou que indicaram para ele usar fumo. Eu disse, danou-se. Esse eu nunca tinha ouvido, né? Esse é novo para mim. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a infecção fúngica, aí a gente tem a eczematização da medicação intempestiva, e aí secundariamente infecta, e a gente vê que ali tem tudo misturado e a gente fica super preocupado. Isso. Né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está numa especialidade ambulatorial. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter tempo. A gente vai ter tempo, como a gente comentou, de usar os ativos nos tempos necessários para não causar dano para o paciente. Então, numa situação dessa, a sua maior urgência, digamos assim, né, para aliviar o sintoma do paciente é tirar o prurido e é tratar a infecção bacteriana. Então, nada impede de você fazer um corticoide por 5 a 7 dias para aliviar o sintoma, junto com um antibiótico para tirar a infecção bacteriana secundária. E, num segundo momento, você começar o tratamento da dermatofitose, que vai precisar de um antifúngico aí pelas 3 ou 4 semanas. Isso. E uma coisa bem interessante, às vezes a região, a área irritada está tão ativa, tão sensível, que a gente não vai querer fazer combinação tópica. É mais um agente que pode sensibilizar. Muitas vezes até o próprio veículo da medicação tópica tem propilenoglicol, pode ter parabeno, pode ter uma série de coisas que pode sensibilizar. Então, muitas vezes também a opção nossa é fazer tratamento oral. Vamos tirar um pouco a irritação local, corticoide tópico por poucos dias, antibiótico oral. E a gente lembrar que é uma medida ambulatorial, então não economizar nas possibilidades de reavaliação. Retorne com 7 dias, 15 dias. A gente avalia o quadro, pronto, aí vai tirando, vai filtrando. Tira aí, tiramos a eczematização. Opa, tiramos a infecção. O que é que sobrou? Agora é uma tinea cruris, vamos tratar a tinea cruris com medicação tópica oral e orientação. Então, não é à toa que muita gente quer resolver com pomadas milagrosas, porque existe uma sobreposição de quadros em dermatologia. Você tem uma doença de base que queimou contra coisa, que infeccionou contra coisa, o paciente usou iatrogenicamente outros produtos que acabam complicando muito, né? E a gente vive em uma cultura popular que todo mundo tem uma grande solução, né, Luiz? Então, vem sempre o vizinho. Você tá com essa lesão ardendo? Eu tenho uma grande ideia. Passa a folha de não sei o quê, a folha de bananeira, põe o cozido de não sei o quê, violeta de genciana, sabão amarelo e derivados. Então, quando vê,
muitas vezes vem a pele queimada com eczema por conta desses outros produtos aplicados popularmente, né, em boa parte das pessoas. E para quem está ouvindo a gente e não é dermatologista, isso não é uma coisa incomum aqui que a gente está falando de casos raros, não. Isso é diário, todo dia. Todo dia, né? todo dia. E esse apelo que a gente faz para vocês também que são clínicos gerais, trabalham em urgência, quando pegarem queixas dermatológicas, evitem de prescrever essas pomadas, porque elas parecem milagrosas, mas terminam atrapalhando mais do que ajudando no final das contas. Isso. E também caracterizar com o paciente o que é que ele está aplicando. Além de usar, às vezes, o uso dessas pomadas milagrosas é uma decisão do próprio paciente, não foi nem prescrita. E, além disso, tem outros sensibilizantes. Então, não perguntar que remédio você está usando. Muitas vezes você induzir o paciente a dizer o que é que ele faz na rotina de cuidado. Né? Que remédio está usando? Ele vai dizer a pomada tal, de remédio. Mas ele não vai relatar o sabonete, o chá, o banho de erva. A gente já diz assim, tá lavando com o quê? Sabão amarelo ou sabão de coco? Você já induz. Ah, não, doutor, é um sabão que meu vizinho indicou. Então, ele já vai revelar que está utilizando um sabonete inadequado e com muito mais espontaneidade e você corrigir aquela conduta da forma mais adequada. Sim. Né? Isso aí vai ser o dia a dia da gente. A gente sempre brinca, né, que boa parte da nossa consulta não é nem a prescrição ali. É a orientação do paciente. Então, você orientar de forma correta, como a gente comentou, botando na prescrição o tempo, a localização, explicar que aquela pomada não é para ser usada em todos os locais do corpo, né? Porque às vezes a gente pega um paciente e a gente vai tratar uma paronychia crônica. Uma paronychia crônica geralmente por cândida, a gente sabe que tem inflamação, vai ter a cândida. Esse é um dos casos até que a gente faz aquela combinação, né? Que a gente até criticou, mas tudo a gente ainda acha um uso, né, adequado. A combinação do antibiótico, do antifúngico com o corticoide. Aí, às vezes a gente passa aquela medicação para uma coisa, a gente não explica que só deve ser usado para aquilo, e aí o paciente começa toda lesão que ele tem, todo prurido que ele tem a usar. E aí depois a gente pega a iatrogenia depois, infelizmente. Ele acaba transpondo, né, para outras regiões. E mesmo que a gente utilize, indique, a gente usa de artifícios para evitar efeitos colaterais, né? Uhum. Se você acha que precisa de uso, né, prolongado de corticoide, existem artifícios para reduzir o risco. Um deles é fazer intervalos. Então, se você acha que vai precisar de uma combinação de cetoconazol, né, com metametasona de forma prolongada para uma paroníquia por cândida, ele pode fazer ciclos de medicação antifúngica oral e fazer ciclos intervalados de medicação tópica. Então, vai usar uma semana sim, fazer uma semana não, né? Pausas semanais, ou fazer 2 vezes por semana. Então, não tem uma regra absoluta, isso é um pouco da arte, eu acho, na dermatologia. Você vai ver, não vai visualizar isso em diretrizes, mas a gente sabe que o efeito somatório prolongado é que gera efeito colateral. Então, na prática clínica, alguns vão alternar, outros vão fazer intervalos, mas o que o resultado final quer é que não haja efeito colateral pelo uso local do corticoide. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, não só com essas combinações aqui, né, que a gente encontrou algumas críticas, mas combinações que a gente gosta. Sim. Né? Se a gente falou aqui muito de acne, a gente pode lembrar também melasma, que tratamento de primeira linha é uma combinação, né? A tríade de Kligman com o retinoide, o corticoide e a hidroquinona, que também a gente tem que ter muito cuidado. Na psoríase, a gente tem também a combinação do corticoide com o ácido salicílico, para a gente poder aumentar a penetração das medicações. Mas mesmo nessas combinações que a gente gosta, a gente tem que lembrar de prescrever a localização correta, informar o paciente, não é para usar no rosto, não é para usar na dobra, faça o intervalo. Isso. Aí, intervalo cada um, né? A gente tem uma preferência. Então, a gente usa 7 dias para 7 dias, usa 10 para 5. Isso. Então, a gente tem uma série de artifícios que a gente faz na nossa prescrição para usar essas combinações de uma forma que não traga dano ao paciente. Isso. E isso vai depender do grau de compreensão do paciente, da prática de cada colega, né? É a arte entrando em todo esse contexto de aplicação na condução do dermatologista. Mas o que a gente quer deixar na realidade de mensagem não existe milagre. Sim. Diagnóstico é fundamental, né, Luiz?
E se você sabe o que é que você está tratando, você tem condição de estabelecer o melhor tratamento no lugar de atirar para todo lado. Isso. Então, diagnóstico antes de qualquer medida. E se de fato você precisar combinar ativos, que a gente o faça com critério e com intervalos distintos sobre a orientação e prescrição correta de topografia e dias de uso, né? Eu acho Com que a certeza. mensagem principal é essa. Né? Então, aqui fica a nossa dica para todos os colegas, tanto dermatologistas como não dermatologistas. Se você gostou, tem alguma dúvida, fala com a gente. Estamos em todas as redes sociais, tá? Dermato Papers, contamos com vocês.